Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra Cria. Nós não somos pessoas autoconfiantes. Todos temos medo de alguma coisa, todos temos um ponto de fragilidade, uma pedra no sapato. Muitos de nós usamos máscaras para esconder as nossas fragilidades. Nos fazemos de vítima, de fanfarrão, de valentão, enfim. São várias as máscaras, mas lá no fundo tem um gatinho medroso, tremendo. Vamos mudar isso hoje. Afinal, ter mais confiança em si mesmo é simples. A questão é, como podemos aproveitar esses pontos fracos, natural em nós, e fortalecê-los? Não vamos inventar a roda. Vamos usar o que nós já temos. A força e a fraqueza já está em nós. Como fazer essa mudança? Fique comigo até o final que eu vou te mostrar 5 passos para essa mudança. Não tem milagre, tem trabalho. Aproveite e já comece a trabalhar, deixando seu comentário. Você tem medo do trabalho? Prefere esperar pelo milagre? Deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos lá! Tem pessoas que gostam muito de falar sobre elas mesmas e outras fazem de tudo para ninguém notar que elas existem. Tudo isso é uma forma de se ocultar. Vamos facilitar a nossa vida e tomar as rédeas dela em 5 passos. Primeiro, faça com que os seus atos falem por você. Quem precisa expressar constantemente o próprio valor, transmite insegurança. É melhor construir em silêncio. Não fale tudo para os outros. Nem todos são amigos. Nem todos querem o nosso sucesso. Isso significa não necessariamente guardar segredo da sua vida. Até porque você vai precisar de ajuda para atingir os seus objetivos. Mas escolha bem para quem você vai contar. Fale das suas ideias somente para aquele que vai poder te ajudar e aquele que queira te ajudar. Porque tem muita gente que pode, mas não quer. Os demais verão as suas conquistas e se porventura você falhar, ninguém saberá e você pode tocar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Você já ouviu falar aquela frase, O bebe quieto? Ah, já sim. deixe à sua volta apenas as pessoas que te amam e que torcem por você. Segundo, reconheça seus pontos fortes. Identifique as virtudes das quais você tem consciência, bem como as das quais já se destacaram de outras pessoas. E pense em como aproveitá-las em benefício próprio e dos demais. Nós somos pessoas únicas no mundo. Deus nos ama tanto que Ele não fez duas iguais. Por isso, nunca se compare a ninguém. Será frustrante porque você encontrará pessoas melhores do que você e piores do que você. E nunca uma igual. Então, não perca tempo com isso. Pense seriamente nos vícios que você tem e nas qualidades que você tem. Uma qualidade deve ajudar a vencer um vício. Comece com um vício pequeno para não se desmotivar. Por exemplo, se você tem por hábito se atrasar para tudo, veja uma qualidade que pode te ajudar. Por exemplo, você é uma pessoa de muitos amigos, dentre eles tem aquele que é muito pontual e que mora perto de você. Se esforce para acompanhá-lo nas atividades, mas seja responsável, não vai incomodar o seu amigo. Esse é um exemplo bobo, mas é só para ajudar você a compreender o que eu quero dizer. Você tem um compromisso importante, determinado horário? Peça para o teu amigo lembrar você tipo 1 hora antes. Sai de casa para dar tempo de chegar. É um exemplo bobo, mas é para você entender o que eu quero falar. Deixe o seu comentário sobre uma virtude, uma qualidade que você tem e que pode te ajudar a superar determinadas situações. Terceiro, neutralize os elementos que podem boicotá-lo. Algumas atitudes freiam o nosso progresso.
da mesma forma que relacionamentos negativos minam a nossa autoestima. Livre-se deles. Infelizmente, nós tendemos a nos boicotar. Parece que nós mesmos torcemos contra nós. Nós tendemos a ser perfeccionistas. Não podemos errar. Nos cobramos muito. Gente, perfeito só Jesus. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil viver. Tira o peso da perfeição dos nossos ombros e nos permite errar. Reflita seriamente sobre o que você quer fazer e o que você quer atingir e o que te impede de conseguir. Eu concordo que nem sempre é fácil. E nesse caso tem um agravante, porque esse boicote contra nós mesmos vem com várias desculpas, vem com várias máscaras. E às vezes nós precisamos até da ajuda de um amigo muito sincero, que não tenha medo de nos falar a verdade. E às vezes até aquela pessoa que nós vemos como uma inimiga. Ouça o que ela tem para dizer. Talvez ali esteja o nosso calcanhar de Aquiles. Às vezes, nós precisaremos de um profissional, mas é válido descobrir, porque uma vez eliminado isso, as portas se abrem para uma nova vida. Quarto, aproveite as oportunidades. No trabalho ou no círculo social, veja cada pessoa, cada nova situação como uma oportunidade para aprender. Essa atitude reforçará a sua autoestima e a sua autoestima. Tem pessoas que só veem desgraça, só veem dificuldades, só veem pedra no caminho. Não tem nada mais chato do que pessoa negativa. Elas são cansativas. Passei do ponto. Saí da casa. Se você tem problema no trabalho, não pense como problema. Pense como uma pedra que precisa ser removida. E como remover essa pedra? Não tem milagre, tem trabalho e autoconhecimento. Você não tem poder de mudar os outros, de mudar os seus colegas de trabalho, mas você tem poder de mudar a si mesmo. Mude o seu modo de ver a situação. Se a pessoa te irrita, teu foco não é a pessoa que te irrita. O teu foco deve ser: por que ela consegue me irritar? Quando você descobrir isso, acabou o poder dela sobre você. Esse é só um exemplo. Você deve ver a situação que te incomoda de fora. Imagine que é um amigo contando para você a situação pelo qual ele passa. Nós somos ótimos para resolver a vida dos outros. Então, se você imaginar um amigo contando a dificuldade dele, você achará a solução para o seu problema. Parece bobo, mas não é. Quinto passo: pratique exercícios físicos. A autoconfiança também aumenta quando nós usufruímos de um corpo saudável para enfrentar a vida. Fazer exercício com regularidade aumenta a energia e libera a endorfina, que é o hormônio da felicidade. A saúde física, no caso dos exercícios, ela vai exigir de nós mudança de hábito alimentar, comportamental, vai exigir disciplina, e isso é excelente e fundamental para a conquista da autoconfiança. Veja que a endorfina, ela é um hormônio produzido naturalmente pela glândula hipófise do nosso cérebro. Quando liberada na circulação sanguínea, ela age estimulando a sensação de prazer, de bem-estar, de bom humor, motivação e felicidade. Ela é conhecida como hormônio da felicidade e está relacionada à melhor qualidade de vida das pessoas. Tendo qualidade de vida, é impossível ter baixo autoestima. Meu amigo, minha amiga, seja muito sincero. Tudo o que eu falei tem sentido.
Você só não muda a sua vida se não quiser. Deixe seu comentário sobre o que mais te interessou, o que você acredita que já pode começar a realizar. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, inscreva-se no canal e eu te espero em breve por aqui.